E será uma guerra longa, desgastante, cansativa, porque ela tem um objetivo estratégico diferente do que vocês pensam. E eu vou... Está lá no 121 e 122, mas eu vou dar um testemunho de uma pessoa chamado Lloyd Austin. O Lloyd Austin, ele é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, certo? E ele disse, agora, há bem pouco tempo, o Lloyd Austin, ele disse que a Israel está arriscado ter uma vitória tática e uma derrota estratégica. Ele disse assim durante o Fórum de Defesa Nacional Reagan, em Simi Valley. Ele disse assim, abre aspas, o centro de gravidade é a população civil. E se você os levar para os braços do inimigo, está falando com Israel, o centro da gravidade é a população civil de Gaza, que ele está se referindo. E se você os levar para os braços do inimigo, você substituirá uma vitória tática por uma derrota estratégica. Então, peguem essa fala do Lloyd Austin, vejam meu vídeo 121 e 122, e vocês vão entender o que o Lloyd Austin, secretário de Defesa dos Estados Unidos, quis dizer. O que é substituir uma vitória tática por uma derrota estratégica. No 121 e 122, eu trato exatamente deste risco pelo qual Israel está passando agora. Em sendo assim, Betete, o que parece estar acontecendo? Não vai faltar dinheiro para Israel, não vai faltar dinheiro para Israel, não faltarão armas para Israel, porque enquanto tiver arma nos Estados Unidos e na Europa, eles vão transferir para Israel, mesmo às custas dos estoques europeus e americanos, que já estão no fundo do poço. Essa expressão fundo do poço não sou eu que estou usando, não. Tá? Quem usou essa expressão que está no fundo do poço foi um general americano que falou isso, que os estoques de armas estão no fundo do poço. Muito bem. O que acontece, então? Israel não vai faltar dinheiro, nem equipamentos. Logo será uma guerra longa, desgastante. Se uma solução como essa de inundar os túneis for adotada, será difícil de mencionar as consequências, porque essa água pode comprimir e causar uma erosão em túneis que passam, por exemplo, embaixo de uma escola. Então, o que está segurando as forças de defesa e a agência de inteligência, o Mossad, etc., é avaliar esse grau de risco que nós não conseguimos dimensionar. Tá certo? Não é possível ainda dimensionar isso. Pode falar. Agora, haviam reféns escondidos nesses túneis. Então, para que essa ação seja feita, então Israel tem certeza que não tem mais nenhum refém ali. Pelo contrário, ainda tem 123, igual o número do vídeo que eu publiquei. Tá certo? Então, assim, é outra coisa que está segurando. Tá certo? Então, Betete, não é uma coisa simples, não é fácil. As bombas já estão lá e prontas para bombear água para dentro dos túneis. Os túneis vão obedecer um sistema de vasos comunicantes, a água vai entrar em um enquanto tiver túnel se comunicando, a não ser que eles sejam estanques, que não tende a ser. Né? Bom, aí há uma questão complexa ainda para ser avaliada. Ok? Quando nós falamos, Betete, inclusive, de uma operação de sabotagem, tá? Eu queria fazer uma observação aqui, que lá nos vídeos anteriores meus, eu falei lá atrás sobre um oleoduto que saía da Rússia e ia para a Alemanha, chamado Nord Stream. Nord Stream 1 e 2. Falamos já falei muito dele. Aqui, né? Pois é, você lembra que esse oleoduto foi explodido? Sim. O oleoduto que vai da Rússia para a Alemanha, 1 e 2. E o que eu disse aqui? Regra de ouro quando você ver algo explodido. Qual é a regra de ouro? A quem isto beneficia. E na época eu não apontei o dedo para ninguém, o Ocidente dizendo que a Rússia tinha explodido o seu próprio oleoduto, certo? E eu disse aqui, você tem aí gravado, eu disse, regra de ouro, a quem isto beneficia? Muito bem, passado o tempo, quem está dizendo isso é o The Washington Post, The Washington Post que está dizendo, ele noticiou que quem coordenou a explosão do Nord Stream 1 e 2 foi um coronel ucraniano chamado Roman Chervinsky, ok? The Washington Post. Para não dizer, foi uma mídia russa, foi uma mídia chinesa, foi uma mídia, sei lá, do Irã. Não. The Washington Post publicou uma reportagem com base nas suas fontes, inclusive citando fontes de lá mesmo,
dizendo que quem coordenou isso foi o Serviço de Inteligência da Ucrânia. E aí eu faço algumas pontuações lá no 123, que claro que está faltando peça nesse jogo. E se você seguir a regra de ouro, Betete, que eu falei, veja a quem isto interessa. Não interessava nem a Rússia nem a Alemanha. A Rússia ganhava dinheiro e a Alemanha comprava óleo barato. Então, veja bem, se vocês, senhores e senhoras, fizerem os raciocínios conforme eu ensino lá no canal, observarem a estratégia dos jogadores e entenderem como funcionam as peças, vocês jamais serão enganados por esses movimentos. Tá? Só lembrando do Nord Stream 1 e 2, falamos de Israel, vamos avançar então para a Europa, né, Betete, para irmos mais rápido. Na Europa e depois Estados Unidos também, que eu quero saber como é que está lá. E aí depois descemos para a América. Bom, Betete, a principal preocupação geral com a Europa, nesse overview, e citando algo assim muito, muito objetivo, é a intensa imigração que houve para a Europa ao longo dos últimos anos, que gerou em torno de 23 milhões, eu vou usar o termo que está lá colocado, 23 milhões de não cidadãos, ou seja, aquele cara que está buscando a cidadania e ainda não a conseguiu. Ora, a Europa, então, hoje tem uma grande quantidade de pessoas, de não cidadãos, de diversas origens, certo? De Síria, Iraque, Irã, Ucrânia, etc., em várias das suas cidades e dos seus países, em muitos casos chegando a ser 5%, 6%, 7% da população local. Quando você chega a esse ponto de 23,8 milhões de não cidadãos, começam os problemas quando eles não assimilam a cultura local, né? E aí começam os conflitos. O que nós estamos vendo, então, na Europa? Conflitos sendo disseminados nas principais cidades. Vocês podem fazer uma pesquisa na internet, vão ver vários conflitos na Irlanda, na França, em vários países, ok? Essa situação não vai mudar porque faz parte de um planejamento, certo? Segundo alguns acreditam a Gaddafi, não sei se foi ele, mas acreditam a Gaddafi uma frase que ele diz o seguinte: vamos invadir a Europa e vamos tomar a Europa sem gastar uma bala. E a Europa hoje se encontra numa situação complexa, difícil, os senhores e senhoras devem estar acompanhando na internet, e qualquer pessoa, porque a Europa, a União Europeia agora é governada de Bruxelas por pessoas que não foram eleitas, são burocratas não eleitos que mandam na União Europeia. E lá, a agenda implantada nos principais governos, a agenda dos DGs, é a mesma agenda daqui, é a mesma agenda. Qualquer pessoa, Betete, na União Europeia, que critique a imigração, ela é imediatamente rotulada de extrema-direita e racista. Ele não pode fazer nenhum tipo de ponderação, nenhum tipo de observação. Liberdade de expressão lá, como aqui em todo lugar, acabou, tá certo? Como o Dino disse aqui para as redes sociais, que não tem mais, né? Então é o seguinte, você pode se expressar sobre alguns temas, alguns não. Então, lá na União Europeia está sendo publicado que qualquer pessoa que queira ponderar sobre essas imigrações é logo rotulado de extrema-direita e racista. O que isso está acarretando, Betete? O inverso do que eles gostariam, né? É uma onda virando, tornando a direita mais forte em vários países. Em alguns países há uma concentração dessa imigração, como na Itália, França, Suécia, Alemanha e Reino Unido, mas, por outro lado, a direita começou, usando esse termo, né, direita, ela começou a ganhar relevância de 1 ano e meio, 2 para cá, em vários países. Então, isso ocorreu na Itália, na Polônia, na Hungria, na Áustria, na Bélgica, na Alemanha, na Finlândia, na Suécia e agora, por último, na Holanda, né, com a vitória lá do Geert Wilders. Okay? Então, na verdade, o tiro está saindo pela culatra e os DGs estão começando a ficar muito irritados e tensos, precipitando os seus catalisadores. Porque, ao invés deles conseguirem concluir a fase dos catalisadores, está havendo uma reação. A Meloni, na Itália, ela é uma pessoa que fala muito bem, fala fortemente, né? E está havendo uma onda de direita na Europa. E eles precisam, os DGs,
eles precisam antecipar os catalisadores antes que alguém lá proponha acabar com a União Europeia. A União Europeia, então, caminha para um momento difícil, porque são corre esse risco? Corre-se, já começou esse comentário. Então, veja bem, Betete, a questão é que são vários países com culturas diferentes, línguas diferentes, história diferente, enfrentando uma situação dramática, quase existencial. O presidente da Hungria, ele fala também abertamente sobre isso, o da Hungria. Então, está se chegando a um ponto muito sério na Europa, onde ela vai ter muita dificuldade, eu digo no 123. No 123 eu faço uma análise sobre isso e digo que é de difícil reversão essa situação. Eu te pergunto, Betete, como é que você vai pegar 23,8 milhões de pessoas e botar para fora? Não ainda vai. Mais que agora já está lá, já tem cidadania, já tem trabalho. Não, e tem outro lado também, o pessoal não trabalha, né? O pessoal passa esse trabalho básico, né? Para os imigrantes, né? Betete, 23,8 são não cidadãos, fora os que são cidadãos. Então, assim, você vai fazer o quê? Você vai usar agora a força? Não vai. Você não vai pegar as pessoas, algemar e botar no navio e vai mandar para onde? Não vai. Não vai fazer. A Europa está num estado de decomposição muito profundo.